Hoje vai ser um culto muito pesado. My airplane leave 4:15 in this morning. Eu vou sair de Campo Grande às 4h20 da manhã, da madrugada. My wife already left. A minha esposa já viajou. She's going to go back home and I have to go to Mexico City. Ela está voltando para casa na outra América e eu vou direto para México. And I'm going to get to Mexico Monday morning, 7 o'clock. Vou chegar em México às 7 da manhã na segunda-feira. And I will address about 30,000 people for one night and go home for 3 days rest. Vou pregar um culto numa cruzada onde haverá 30.000 pessoas participando. And I know that I want to do this tonight Mas ainda quero pregar e ministrar esta noite. because I want to be here. Porque eu queria vir aqui. I'm supposed to be speaking my last time 2 o'clock in this afternoon Era para eu encerrar minha participação hoje à tarde às 2h and to be with my wife and follow her until she go to United e States. para viajar com a minha esposa hoje à tarde. But this is more important to me. Mas este culto é mais importante para mim. Oh, you want to take pictures? Querem tirar fotos. All right, I'm going to 1 minute and you come and take all the pictures you want. Vamos permitir as fotos, os irmãos tirarem fotos por 1 minuto e depois Go vamos ahead and continuar. take all the pictures. Já pode. All right, you want to take pictures? All right. Okay. Já podem tirar as fotos. Acabou a sua foto, não tá batendo mais. Então. Acabou, tá bom. Tá bom. Com pressa, irmãos, porque queremos dar continuidade à mensagem. Rapidamente. All right. Muito bem. Por favor, mais ninguém chegando aqui para tirar foto. É hora do Espírito Santo falar através do nosso irmão. Amen. I want to say thank you to my interpreter. Quero agradecer o meu intérprete. I call him my interrupter. Eu chamo ele de meu interruptor. And the pastors, E todos os pastores também. the superintendent, O pastor presidente and the youth leader of e o this convention. irmão presidente da mocidade. I'm so happy to be here in Brazil. É um prazer novamente visitar este grande país. This is my 6th time I've been in your country. É a minha 6ª visita ao Brasil. And I feel so close to you E me sinto muito chegado ao povo because you brasileiro. remind me Puerto Rico. Porque os irmãos me lembram da minha terra de Porto Rico. You're very alive. Os irmãos são um povo vivo. And I thank God for you. Dou graças a Deus pelos irmãos. Tonight I promise that I will just go into my life. Eu prometi que hoje à noite eu ia dar o meu testemunho. To me it's one of the hardest I can do. I can speak or lecture or do whatever or write, but when it comes down to give my life a story, it's painful. Eu posso pregar sobre muitos assuntos, mas para dar o meu testemunho pessoal é muito doloroso. It has been for a long time I had not given my testimony. Faz muito tempo que eu não dou meu testemunho. In the United States I preach, Normalmente na outra América faço uma pregação, with the exception when I go to other country. fazendo exceção quando eu visito outros países. I know that it's very hard. Eu sei que é muito difícil. Last night was a long service, Ontem à noite foi um culto muito prolongado. and I know that the people upstairs in the balcony, E sei que o povo lá na galeria, you can feel the heat. os irmãos estão sentindo o calor muito. I pray that the Holy Spirit will blow cool air all over this place. Eu oro que o Espírito Santo
Traz vento dele para frescar este povo. I'm standing in front of you, Estou diante dos irmãos. and I want to declare tonight, Quero declarar hoje. and I want to make this very clear into your heart and mind. Eu quero que os irmãos compreendam claramente. I don't need no psychiatrist to psychoanalyze me. Não preciso de psiquiatra para me avaliar. I'm going to tell you who Nicky Cruz is. Eu or vou, was. eu vou dizer quem o Nicky Cruz era. I was nobody. Eu não era ninguém. I was lost. Eu estava perdido. I was a sinner without a scruple. Eu era pecador sem qualquer moral. I was depressed, Eu era deprimido. and I was a failure. Eu era fracasso. And nobody wanted me. Ninguém me queria. From my parents, Nem meus pais, from the community, nem a minha comunidade, the police department, a polícia, the school education, the school system. as escolas. Nobody want me. Ninguém me queria. I'm standing here, Estou aqui, breathing life, vivo, and just telling you that I thank God for life. e dizendo que eu dou graças a Deus pela vida, a própria vida. And I can say with all my heart, E posso dizer de todo o meu coração, with a humble spirit, com o espírito humilde, that I am somebody. que hoje eu sou alguém. I'm a child of the Lord. Eu sou filho do Senhor. I'm a property of Jesus Christ. Eu sou propriedade de Jesus Cristo. He is my Savior. Ele é o meu Salvador. He is my Lord. Ele é o meu Senhor. He is my God. Ele é o meu Deus. He is my hero. Ele é o meu herói. I am submissive to Him. Estou sujeito a Ele. Whatever He wants me to do, that's exactly what I do. Eu faço tudo o que Ele quer. Because my life is to do my very best for Him. Porque a minha vida é fazer a vontade dEle. And that's the reason E essa é a razão that I pray that I can be an inspiration, que eu sempre oro para Deus me usar, motivation, para motivar e for inspirar. many of you to know how great is God. Para muitos de vocês saberem como grande é o nosso Deus. That if I made it, Que se eu conseguir, you can make it. você também pode vencer. God is not a partial God. Deus não é Deus parcial. He don't love me better than you. Ele não me ama mais do que você. And He don't love you more than Nicky Cruz. Ele não ama você mais do que Nicky Cruz. Let me take you, Eu vou levar os irmãos. and please pray for me. E por favor, orem por mim. I'm Puerto Rican. Sou porto-riquenho. I was born in Puerto Rico. Nasci naquela ilha. I was born in a little town of Puerto Rico. Nasci numa cidade pequena naquela ilha. My father was very deeply involved in witchcraft. Meu pai estava muito envolvido no espiritismo e na feitiçaria. Very deep in voodoo. Estava envolvido profundamente no voodoo. I mean, he practiced every satanic thing that you can find in this earth. Ele praticava qualquer coisa satânica. He married my mom. Ele My casou mother. com a minha mãe. She was 13 years old. Ela tinha 13 anos de idade. She was a very Catholic lady. Ela era uma moça muito católica. When my mother was 16, she belonged to my daddy. She belonged to the devil. She did whatever my father did. Mas com 16 anos de idade, ela pertencia totalmente ao meu pai e ao diabo e tudo que ele fazia. He worshipped my dad, Ela adorava o meu pai. and people used to worship him. E muitas pessoas adoravam a ele. And my father used to do miracles, not by the power of Christ, but by the power of Lucifer. O meu pai operava milagres através do poder do Lúcifer. My father confused people. Ele confundia as He pessoas. healed people. Ele curava as And pessoas. people used to look at him. E pessoas estimavam ele grandemente. Out of the belly of my mother, E do ventre da minha mãe, she buried children. ela teve muitos filhos. I have a big, large family. Eu tenho uma família enorme.
If I had to depend on people Se eu fosse depender das pessoas to be a happy man, para ser um homem feliz, I would be the most happy man in the whole earth. eu seria o homem mais feliz do mundo. Because I always have been with people since I was a child. Porque desde a infância eu estava rodeado por pessoas. If these people provide to me happiness, I would be happy. Se as pessoas ao meu redor me davam a felicidade, eu estava muito contente. And there we was bound Mas estávamos na escravidão for years and years and years, all the way down to history. This was the Cruz family. por muitas gerações. Esta é a história da família Cruz, From generation and generation. de cada geração em geração. It was a curse. Havia uma maldição. You know what hurt me? Sabe o que me Being machucou? born again, Quando eu nasci de novo, knowing Christ as my personal Savior, conhecendo Jesus como meu Salvador, knowing what eternal life is all about, conhecendo a vida eterna, knowing the gift of forgiveness conhecendo o perdão through repentance, e arrependimento, and having a personal relation with Christ. e conhecendo a Jesus Cristo pessoalmente. I am not going to see my grandma. Eu não vou ver os meus avós, I am not going to see my grandpa. não vou ver o meu avô. They were buried by a curse Foram sepultados that was amaldiçoados. involved as deeper as my father. Uma maldição que abraçou meu pai And for my também. father all the way down, their soul is in hell. E do geração dos meus avós, eles estão no inferno. You think I feel good about it? Eu não me sinto bem com isso. You think that mention the well of hell that my grandparents and grandparents all right now in hell? Não estou feliz que os meus antepassados estão no inferno. That can be a statement of an animal. Para dizer que eu estou feliz que eles estão You lá, don't wish seria things- muito ruim. You don't wish things like that to a human being. Você não deseja isso para outras But I will not pessoas. see my grandparents. Mas eu não vou ver os meus avós. And here my mother have a big, large family. I do have a large family. E eu tenho uma família muito enorme. I got 17 brothers and one sister. Eu tenho 17 irmãos e uma irmã. My father was a very romantic human being. O meu pai era um homem muito romântico. He didn't have no time for television. Ele não tinha tempo para assistir televisão, não. Every 11 months, seriously, every 11 months, boom, somebody used to come into the world of the living. Cada 11 meses nasceu um novo membro da família. My mother, God is my witness. Deus é meu testemunho. My mother, A minha mãe she got so confused ficou tão confusa that she called two of my brother Jose. porque que ela deu o mesmo nome de José para dois dos meus irmãos. I'm serious. Estou sério. I don't try to make you laugh. That's the honest truth. É a verdade, não estou tentando fazer os irmãos rirem, não. É a verdade. But then something, a tragedy took place. Mas é uma coisa triste que ocorreu. Why me? I don't know. Porque eu não sei. Why my mother didn't like me? Porque a minha mãe não gostou de mim. Eu não Why sei. she reject me? Porque ela me rejeitou, eu não sei. Out of the other children, why her eyes was at me? De todos os seus filhos, ela me rejeitou. Why she did the things that you don't do to a child? Porque ela me tratou da maneira que você não trata a criança. Many of you mothers, the greatest satisfaction is to bring life into this earth. Para muitas das irmãs aqui, a maior alegria é de dar vida a uma And to criança. give a child to that husband. E para entregar aquele filho, apresentar aquele filho And to ao take pai. care of that E child. para cuidar daquele filho. You know the biggest sadness for me? A maior tristeza para mim. I never have a childhood. Eu não tinha uma infância. I never experienced affection. Eu nunca conheci o carinho. I never played with toys. Eu nunca brinquei com os brinquedos. Those things was taken away from me. Tudo aquilo foi tirado de mim. My mother never kissed me. I never kissed my mom.
Eu nunca beijei a minha mãe e ela nem nunca me And the beijou. same thing with my father. É a mesma coisa com meu pai. I was totally detached, disconnected from all kinds of affections or love. Fiquei totalmente desligado de qualquer carinho e amor. And my mother used to abuse me physically. E a minha mãe me abusava fisicamente. Things that you don't do to a child. Coisas que você não faz com uma criança. I had the experience to be knocked out in a pool of blood unconscious so many times. Eu fui batido tantas vezes por minha mãe que eu desmaiei muitas vezes e fiquei coberto de sangue. And brutally, Brutalmente, viciously, viciosamente. being struck by my mother, feet and fists, Foi chutado por minha mãe. and dragged my body into this dark room. E ela me arrastava para um quarto fechado e muito escuro. No food for 2 or 3 days. E eu não comia por 2 ou I 3 had to do dias. my necessity in that little room. Eu até precisava usar o banheiro mesmo dentro daquele quarto. Scared to death. Am- Scared. Assustado até o ponto quase de morrer. It was a life of terror. Foi uma vida terrível. I don't want to talk no more about it. Não quero falar mais sobre esse assunto. I hate her. Eu odiava ela. Every time I look at her, she was an animal. Cada vez que eu olhava nela, ela parecia um animal. Sometimes I used to look at her eyes to see if I can see any mercy or tenderness in those eyes. Eu olhava nos olhos dela procurando amor e misericórdia, mas não And I encontrava. only see the fury of a person that was unhappy. Só via a fúria de uma pessoa muito infeliz. She took everything. Ela tirou tudo de mim. She took my innocence away. Ela tirou de mim a minha inocência. There's not for me to be if I was what I was in the street of New York. E isso ajudou eu a ser o que eu era lá em Nova York. When you take a child Quando você pega uma criança and it have a tender mind, e tem uma mente inocente, and that child look at that father and that mother as everything, e aquela criança olha aos pais com toda a reverência, and here is your mom mas a sua mãe that grabbed you and began to speak to your mind, giving a sublime message, e começa a comunicar uma mensagem mal a você, vomit all these things that she really feel in her heart, vomitando aquela fúria e maldade. grab me and shake me and Me- tell me Me pegava e me sacudia. you are no good, Você não presta. you are nothing, Você dizia, você é nada. I wish you are dead, Eu queria que você morresse. get out of my life, Saia da minha vida. I don't love you, Eu não te amo. you ugly, Você é feio. you are failure. Você é feio. And I stayed there shaking. E eu ficava lá tremendo na frente dela. I didn't bother her no more. I didn't bother her no more. E eu não perturbava ela I mais don't não. need her anymore. Eu não precisava dela mais não. She have another less problem. Ela teria problema When I was menos. 8 years old, Com 8 anos de idade, I run away from home. fugi de casa. And I never want to see her again. Eu não queria ver ela mais não. And I cursed the day which I was born. E eu praguejei e amaldiçoei And o I dia grew do meu up- nascimento. I grew up a very complex human being. E eu cresci um ser muito complexo. And my childhood was terrible. Eu era pessoa terrível. And here I end in New York City. E lá na cidade de Nova York, Then in New York City, I have found a family. eu encontrei outra família. If I didn't have a family there, my physical family, there was another family in New York. Se eu não podia ter uma família normal lá em Porto Rico, eu ganharia outra família em Nova One of the York. most fearful and one of the most notorious gangs in New York. E essa família era a quadrilha mais temida naquela The cidade, Mammals. chamado os Mamaus. They are the one who accepted me. Foi a família que me aceitou. And in that gang, in that family, E naquela quadrilha e família, we have a code of ethics.
Temos código de You ética. can never violate that code of ethics. Você não pode violar ou quebrar aquele código, Trust, que é confiança, faithfulness, fidelidade, loyalty, lealdade, honor, honra, the code of silence. o código do silêncio. If you are in an act of a crime Se você cometer crime and you get arrested or busted, e ficar preso, regardless if it's a death involved, não importa se houve uma morte durante o you crime, keep your lips sealed. você não fala nada, você fecha os You lábios, never talk. você não fala nada, You never serve your brother for anything. você não fala nada. We was together. A família operava juntos. You don't sell that family for drugs. Você não trai aquela família pelas drogas. You don't give it to the other enemy. Você não entrega a sua família ao inimigo. You don't betray because sex. Você não trai essa família por causa do If sexo. you betray, we kill you. Se você trair essa quadrilha, vamos te matar. We kill you. Vamos matar você. This was my family. Essa era a minha família. A family that I never had. A família que eu nunca tinha. What about this family? E vamos falar sobre essa família. The gang. A quadrilha, o gangue. You know what happened with us? Sabe o que aconteceu conosco? Every one of those people, Cada dos membros they have a terrible tragedy. tem uma tragédia terrível. Girls Moças, from 7, 8, 9, 10, 12 years old, desde a idade de 7, 8, 9, 10, 12, they are brutally, sexually taken by their own dad. foram abusadas sexualmente e fisicamente pelos próprios pais. I mean, terribly abused. De maneira muito terrível e brutal. And you get guys, E você pega rapazes they have watched their father beat up their mother unto death. que viram seus pais baterem na mãe até for morta. So we found a strength. Encontramos nossa força To join the gang, you have to go to 3 initiation. para se juntar a essa quadrilha. Tem 3 etapas de uma iniciação. One with a knife. Primeira é com a faca. One fight of the toughest guy will beat you up. E o segundo é com a briga com o maior lutador da gangue. And the third one, you have, there's 12 guys in each side and one in the other corner, and you have to go through that, and they have big pipe, and if you make it to the other side, you belong to the E game. a terceira etapa era correr corredor de rapazes, membros do gangue com canos prontos para bater você. Se você chegar no outro lado e sobreviver, você era membro da quadrilha. It was violence involved. Era muita violência, Orgy. orgias, There was drugs. drogas, Death. morte. Everything was in that gang. Tudo envolvia a quadrilha. Tragedies. Tragédias. I came into the point of my life that I lead as a gang leader this game for 3 years. E por 3 anos eu fui presidente desta quadrilha. And we strike every gangs in New York City. E nós lutamos com todas as quadrilhas na We cidade. literally terrorized the 50s going to the 60s, the whole New York City. Das décadas 50 e 60 nós aterrorizamos aquela cidade. We declare war against the police. Declaramos guerra contra a We polícia. shoot them from the rooftops. Nós atirávamos nele. New York City was a jungle, A cidade era uma selva, a wild jungle. uma selva And the selvagem. law of the jungle, E a lei da selva you é: behave like an animal. você se comporta como um An animal. animal don't know the difference between right and wrong. O animal não sabe a diferença entre o bom e An o mal. animal has to kill another animal for survival. E para sobreviver, um animal tem que matar outro And animal. that's what I became. E foi isso que eu me tornei. Survival was the name of the game. Sobrevivência era o nome do jogo. I never saw color in my eyes. Eu nunca vi cores nos meus olhos. There was no such a thing black, white, or brown. Eu não vi as coisas preto e branco. It was survival. Era You sobrevivência. be an animal Você se torna and you animal protect your life. e você se protege. I was in and out of here many times.
Eu entrava e saía da cadeia muitas vezes. I was gone. Estava perdido. I was literally lost in that big city of New York. Estava perdido, acabado naquela grande cidade. And we kill. Nós matamos muito. It's very hard for me to say this. Yes, we kill. É muito difícil eu me admitir que nós matamos Cold blood. em sangue frio. I was calculated. Cold blood. Eu era de sangue frio. I really didn't care. Eu não me importava com as pessoas. I didn't believe in love. Eu não acreditava no amor. Sometime when I was in jail, Às vezes, quando eu estava na cadeia, about 3 o'clock in the morning, às 3 da madrugada, everything was quiet. com tudo silencioso, I was up. I was thinking. eu estava acordado, alerta, pensando, Smoking cigarettes. fumando cigarro, Smoking my mind. a- a- Smoking my mind. destruindo a minha mente. That's the stupidest stuff. Smoking your mind. Smoking my mind. E estava pensando muito na mente. And right there, E foi lá. I was thinking, Estava pensando. this is the honest truth. E estou dizendo a verdade. If I'm a human being, Se eu é um ser humano, what I'm doing trap or behaving like an animal? porque eu estou me comportando como um animal? If I'm an animal, Se eu é animal, what I'm doing trap inside of a human being? porque eu estou preso dentro do corpo de um ser humano? I could never answer that. Eu nunca consegui responder aquela pergunta. I could never do that. Nunca consegui. And I tell you one thing, Mas eu vou dizer o seguinte. I hit the pits of hell. Eu caí no abismo do inferno. I mean in a pit of hell. Lá no fundo. My mind was fried. A minha mente estava frita, I acabada. was gone. Estava acabado. I was never moved by anything. Nada podia. I was lonely, Estava muito solitário. very sad, Muito triste. alienated. Alienado. Either my gang have problems. E eu tinha problemas. And then in that gang, Mas na quadrilha, I began to see my gang going all the way down. eu comecei a ver a minha quadrilha Because I was cair. going down. Porque eu estava caindo. Everything had happened to me. Tudo o que tinha acontecido You know comigo. what really wake me up? Sabe o que realmente me despertou? And there's nothing I can do about it. E eu não podia fazer nada sobre isso. In the gang, Na quadrilha, there were 6 guys tinha 6 rapazes. that we was very tight, very Éramos close. grupo muito chegado. We really were very close. Éramos amigos muito chegados. I will die, I will kill for these guys. Dizemos um ao outro, vamos matar para nos defender. This guy will kill for me and I will kill for this guy. Eu defendo esses outros rapazes e eles me defenderão também. Today, Hoje, 3 of those guys was killed when I was in the gang. 3 daqueles rapazes foram mortos enquanto eu estava na quadrilha. 2 by the police 2 rapazes morreram nas mãos da polícia. and the other one I'm going to talk to you a little bit about him. E o outro eu vou falar um pouquinho sobre ele. The other 3, Os outros 3, 2 are serving Jesus Christ 2 estão servindo a Jesus Cristo. and they are ministers of the gospel of E Jesus são Christ. pregadores do Evangelho de Jesus Cristo. Israel is one of them. Se chama Israel, But this one, mas esse outro, Manuel. Manny, que significa Manuel. Manuel was a good-looking Puerto Rican kid. Ele era rapaz simpático do Porto Rico. He should have never been in the gang. Ele não deveria ter entrado na And I quadrilha. told him, Manny, Miguel, you don't belong here. Eu disse para ele, você não pertence aqui. You don't belong here. Você não pertence conosco. You got a soft heart. Você tem coração meigo, tenro. To be in this, you got to be an animal. Para fazer parte da quadrilha, você tem que ser animal. You got to be an executor. Você tem que ser assassino. Manny always want to be a mammal.
Manny sempre queria ser um mal. He wanted to be in my gang. Ele queria fazer I parte was da the quadrilha. biggest hero that he had. Para ele, eu era o seu He maior herói. thought that nobody can gun me down. He thought that I was immortal. Ele achava que eu era imortal. That was wrong. Mas isso era errado. But something went wrong with Manny. Mas alguma coisa terrível aconteceu com ele. It was in the hot summertime, July. Foi durante o verão, um dia. We was getting stone high. Estamos pegando no alto com as drogas. And I was totally gone. Estava acabado. I was scratching my face and I was nodding. Estava dormindo. But I was listening to Manny. Mas ao mesmo tempo eu podia ouvir Manny. It was a very hot, humid summertime. Era uma noite de verão muito quente. Out of the blue sky. De repente, Because I used to have a saddle shotgun, a 45 automatic pistol, and a 32 revolver. porque eu carregava comigo 2 revólveres carregados e também uma espingarda de chumbo. In that night, I had my 32 revolver loaded with bullets, and I got it in my bag. E o meu revólver 38 estava no meu bolso. Then Manny turned to me, Manny virou para mim and he asked me for my push-button knife, the switchblade knife. e ele pediu para usar meu punhal. But let me say something about him. Vou dizer o seguinte sobre ele, Very sad. muito triste. Manny was homeless. Homeless. Manny era sem To the teto. monitor. Aham. Manny era sem teto, sem casa. And I was too. Eu também. We found ourselves in the streets, Estávamos na rua and I teaching everything. e eu ensinei tudo a ele. Manny's father O pai dele was a drug addict. He used to shoot heroin in era his veins. drogado, injetava-se com heroína. And when Manny was a little boy, watched his father in the bathroom taking an overdose of heroin, E ele viu o pai injetar-se com tanta heroína. and his little eyes saw his father collapse and die in front of him. Ele viu seu pai morrer na frente dele. Manny never was the same. E daquele dia para frente, o Manny não era o mesmo. 2 months later, 2 meses depois, Manny's mother, a mãe dele, and this was all over the paper, isso saiu nos jornais. she was so depressed. E ela estava tão deprimida, She reached what we call a state of deep depression. ela chegou ao ponto de uma depressão muito profunda. She never got out from that depression. E ela não conseguiu sair daquela And 2 months depressão. after her husband died, E 2 meses depois da morte do marido, she went and bought 25 cents of gasoline ela comprou pouquinho de gasolina and went to the rooftop e foi ao telhado do prédio, right there in the Spanish Harlem, lá naquela região, naquela vizinhança da cidade. shower herself with gasoline, Cobriu com a gasolina put a match, e pegou um fósforo, and burned herself to death. acendeu fósforo sobre ela e se queimou. Manny never was the same. E Manny nunca foi o mesmo depois. He was gone just like Ele me. estava acabado como eu. He was depressed that night, Ele estava deprimido aquela and I noite never knew it. e eu não sabia disso. I never want to listen to him. Eu não queria escutar I don't ele. want to hear no such story. Eu não queria ouvir a And tristeza when I dele. just released my knife, Então eu entreguei a minha faca a he ele. pressed the button, E ele apertou o botão the blade came out, e a faca apareceu. and I thought that he gonna grab that knife and he gonna write his name right there in the wood bench, Eu achava que ele ia usar a faca para escrever seu nome na madeira, or the name of his girlfriend, ou o nome da namorada, or to go to this big tree and just write his name, or either the mammoths. ou para chegar numa árvore perto e escrever o nome da He quadrilha. extended his arms, E ele estendeu suas mãos and with the blade went and he cut his ribs, e com a faca ele cortou os seus punhos. pumped the blood, and I watched his blood going down, E tirou o sangue das veias. and I said, "What are you doing?" E eu perguntei, mãe, por que fez isto? He said, "Nikki, Ele respondeu, Nick,
I want to be your brother, man. Eu quero ser o seu irmão. I want you to be my brother. Eu quero que você seja o meu irmão. Don't let me die alone. Eu não quero morrer sozinho. I had nobody. Eu não tenho ninguém. The only thing I have is you, as a brother. Você é a única pessoa que eu tenho I said, como "Manny." irmão. Eu disse, Manny, I'm going to get killed in your eyes. eu vou morrer. He said, no, Nicky. E ele disse, não, Nicky. And then he got sentimental. E ele se tornou sentimental. And I was brutal. E eu fui brutal com ele. I just grabbed his mouth with my hands. Eu peguei ele com And a I mão. took it like this. I said, shut up. E eu peguei nele e disse, cala a boca. Shut up. Cala a boca. I don't want to hear it. Eu não quero ouvir mais. He said, Nicky, Ele disse, Nicky, problem is that you're going to be my brother. o problema é que eu quero você como meu I said, irmão. all right. E eu disse, tá bom, tá I bom. took my knife. Então eu tirei a faca And da mão right here in my dele. right hand, I cut it. Então eu peguei a faca, Pump cortei the o meu blood. punho e tirei o sangue. Unite his blood with my blood. E coloquei o meu sangue junto com He ele. take my blood and I take his blood with my tongue. E eu saborei o sangue dele com a minha I língua. hug him. E eu apertei ele. All right, we are brothers. Abracei ele e disse, agora somos irmãos. 6 months later, 6 meses depois. two days before Christmas, 2 dias antes do Natal. life was like anything. A vida continuava o mesmo. For a week we have been fighting this gang called the Bishops. Por uma semana estávamos brigando com uma quadrilha chamada os Bispos. And this gang was one of the worst enemies we have. E era o nosso pior inimigo. 2 days before Christmas, 2 dias antes do we're Natal. coming out of this subway, the train. Estávamos saindo do metrô. 5 guys came to us. 5 membros daquela quadrilha nos And the aproximou-se de only mim. thing that I remember, E a única coisa que eu me lembro é, it was snowing so much. a neve estava caindo muito. And blood was all over the white snow. E sangue estava de todo lado. I was hurt. Estava machucado. I was breathing heavy. Estava respirando But I was dificilmente. thinking about money. Mas eu estava pensando de Manny. I could hardly see because of the blood. Eu não podia ver nada por causa do sangue. But I was testing with my hand to see where money Mas eu was. estava procurando ele com as minhas mãos. And there was money, E encontrei ele. face down. Caído no chão, com o rosto no chão. There was blood all over. Sangue estava por todo lado. He was drowning in his own blood. Ele estava se afogando no seu próprio sangue. I was on my knees. Eu estava de joelhos. And I grabbed him by his hair and I put his head all the way up. E agarrei no cabelo dele e levantei a cabeça dele. And I tore up his leather jacket. E arranquei o casaco dele. He could not breathe. Ele não podia respirar. And I hugged him against my chest. E eu apertei ele ao meu peito. And I began to talk to him. E comecei a falar para ele. Manny, don't die on me, Eu please. disse, Manny, não morre. Don't do this to me. Não faça isso comigo. I don't want to see you this way. Não quero ver você desta maneira. You got guts. You got heart. You're going to make it. Você vai vencer. And the only thing that I remember, E a única coisa que eu me lembro, I watched his chest collapse. eu vi seu peito cair. And he was gone. E ele estava morto. 30 hole on his chest. Conferi ferimentos no seu peito. And there it is. Isso foi o que He aconteceu. prophesied his own death. Ele profetizou sua própria morte. And then what happened to me? E o que aconteceu comigo? We strike back. Nós pegamos We vingança. killed 2 guys. Nós matamos 2 I got membros. busted by the police. Fui preso pela polícia. Now I'm facing criminal court of Brooklyn. Agora eu ia ao julgamento. I'm facing a trial. Eu ia ao tribunal. I'm in a deep, heavy trial. Seria um julgamento muito pesado. It seemed like I never gonna hit the streets. Parecia que eu nunca mais voltaria às And ruas. the criminal court of Brooklyn E o tribunal daquela cidade came to the conclusion chegou à conclusão that I need professional help. que eu precisava de ajuda profissional. And the criminal court of Brooklyn E o tribunal assigned a psychiatrist escolheu um psiquiatra to deal with my case para lidar com o meu caso for 6 months. por 6 meses. Dr. Goodman, my psychiatrist, O Dr. Goodman, o meu psiquiatra, he released me 2 days after the court agreed with him.
Ele me liberou 2 dias depois do I tribunal. was in his custody for 6 months. Fiquei no seu custódio, no seu cuidado por 6 meses. Dr. Goodman took me to every place. O Dr. Goodman me levou em muitos lugares. He took me to the zoo. Ele me levou para o jardim zoológico. He put me in one of the most famous hospitals in New York. Ele me colocou num dos hospitais mais conhecidos da cidade, Where they put the crazy people. onde colocam as pessoas loucas. The Fairview Hospital. Um hospital muito famoso. 6 months have passed by. Depois de 6 meses, And this man is walking with me down the street. nós estávamos andando nas ruas juntos. He turned around to me. Ele virou para mim. He told me this word. Ele disse o seguinte: Nicky, Nick, you are doomed, you are finished. você está condenado e acabado. You walking straight to jail, the electric chair, and hell. Você está no caminho para a cadeia e para a cadeira elétrica e para o inferno. Nicky, Nick, there's no hope for you. não há esperança para você. There's no hope. Não há mais esperança. Nobody can help you. Ninguém pode ajudar você. You sick. Você está muito doente. You sick. Você está doente. And he walked away from me. E ele foi embora. 3 weeks later, 3 semanas depois, after Dr. Goodman, my psychiatrist, gave up with me, depois que o psiquiatra desistiu, I thank God eu dou graças a Deus. when the Holy Spirit Quando o Espírito Santo, in a little town of Pennsylvania lá numa cidade perto de Nova saw York, this man, viu um homem, a preacher, pregador, a hillbilly, a hick, que era caipira, and called him to go to New York. e mandou ele para Nova York. Wilkerson's wife was expecting a baby anytime. A esposa desse pregador, David Wilkerson, It was- estava grávida. It was the hardest thing for David Wilkerson to do. Foi muito difícil para ele deixar a família. I thank God. Eu dou graças a Deus. I thank my Jesus Eu agradeço a Jesus for his wife, pela esposa do pastor Wilkerson, the way that she released her husband. porque ela largou o marido, deixou o marido She fazer a obra. She might never see her husband again. Era possível ela não ver o marido mais não. And there's a guarantee that he will be killed in the streets. Havia garantia que ele seria morto nas ruas da cidade. Hallelujah. But Wilkerson came, Mas o pastor Wilkerson veio and it seemed like Wilkerson never going to penetrate. e parecia que ele nunca conseguiria penetrar. He went into the police station, Ele foi para a delegacia da polícia told the police, e disse a eles: I want to go and I want to talk to that gang, the Mammals. eu quero ir falar com os Maus, aquela quadrilha famosa. The police, the captain told him, E o capitão disse: you're crazy. você está doido. Who are going to go with you? Quem vai com você? Dave Wilkerson said, God, my God going to be with me. Pastor Wilkerson disse: Deus vai me acompanhar. He will be with me. Ele estará comigo. And the captain started laughing. E o capitão começou a rir. He couldn't believe. Ele não podia acreditar. He told him, Ele disse: sir, Senhor, they're going to kill you. os Maus vão matar você. 99% they will kill you. Eu tenho essa cara, eu posso lhe garantir 99% que vão matar você. You're never going to come out. Você não vai sair de lá vivo. You're going to force us to come and bring your dead body out of that war Nós zone. vamos ter que entrar naquela zona de guerra e buscar seu corpo. Wilkerson said, I'm going to go. Mas o pastor Wilkerson disse: eu vou lá. He walked in Ele entrou no nosso and I was território. there. E eu estava lá. I was walking around. Eu estava andando na rua. David Wilkerson came in E o David Wilkerson entrou na nossa and vizinhança. I was about 3 blocks down E numa distância de 3 quadros, and I saw people running from everywhere. eu vi uma multidão se juntando. I told my girlfriend, Eu disse para minha namorada: now look at this. imagina comigo. I'm stone high on drugs. Estou num alto com as drogas. And then I said to my girlfriend, come on, let's go and see. Eu disse para minha namorada: vamos ver o que está She acontecendo. told me, come on, Nikki, come Ela on. disse: Nick, não. Somebody got killed.
Alguém morreu. That's the only time people get excited here in New York. A única vez que pessoas ficam animados é quando alguém morre. I said, no, I want to go. Não, eu quero ir. So then I grabbed her by force. Então eu peguei no braço dela, I didn't give her no choice. não dei escolha para ela, I put her with me. arrastei ela comigo, I started running. comecei a correr And there were 300 people around this man. e tinha uma multidão de 300 pessoas cercando esse homem. And I didn't see him. Eu não vi ele, But I heard his voice. eu vi sua voz. And he said, E ele estava dizendo, God has the power to change your life right now. Deus tem o poder para transformar a sua vida hoje. And God is here in New York. E Deus está aqui em Nova York. And he's healing this place. Ele está aqui comigo. Then I got mad. Eu fiquei com raiva And I started screaming, e comecei a gritar a ele. cursing, Comecei a praguejar ele. cursing God. Comecei a usar palavrão para Deus. And I told this man, E eu disse àquele homem, I said, you shut up. você cala a boca. There's no God. Deus não existe. I am God. Eu sou You see Deus. how crazy I was? I am God. Pode ver a minha loucura? Eu We- disse, eu sou Deus. We are the mama, we are the people, and we got power. Nós somos os maus, somos o povo, nós temos todo o poder. And nobody dare to come in this E neighborhood. ninguém pode entrar em nosso território. And if you open your mouth, E se você abrir sua boca, I kill you. eu vou matar você. You will be a dead man. Você será morto. And I got so angry. E fiquei tão bravo. I want to see this guy face to face. Eu queria ver ele cara a cara. And I start pushing the people. Então eu entrei na multidão. Come on, get out of here. Let me Eu see disse, this guy. sai da minha frente, gente. There was some guy from my gang. Tinha um rapaz da minha quadrilha. And then I just make my way. E entrei lá na multidão. And there's Wilkerson. Cheguei lá na frente I e lá look at estava him. o Wilkerson. Eu olhei para ele, And I start laughing. comecei a rir. I went around him. Eu rodei ele. And I start saying, you, Eu disse, você? look at you. Olha você. Now, if you saw Wilkerson, Se você achasse que o Wilkerson, especially all of you ministers, os irmãos obreiros, if you saw Wilkerson, se você viesse o Wilkerson, you couldn't believe it. você não acreditaria. Because when I look at Wilkerson, Porque quando eu vi ele, I couldn't believe it. eu não podia acreditar. God had committed a big mistake. Eu disse, Deus cometeu um grande erro. This guy he didn't know how to dress. Ele não sabia como se vestir. He was a hillbilly. Ele era caipira do interior. This guy, seriously, this guy was so skinny. I mean, super extra skinny, like a spaghetti. Ele era tão magro, igual um fio de espaguete de macarrão. Skinny. Magro. He got those thick glasses. Ele tinha óculos com lentes muito grossos. Thick glasses. Muito grosso. And I tried to look at his eyes. Eu tentei olhar nos seus olhos. I couldn't. Eu não podia, não His eye was consegui. going different direction. As lentes eram tão grossas que os olhos deles estavam olhando em direção diferente. The guy who gave Wilkerson the haircut, O barbeiro do Wilkerson, it was a butcher, man. ele era açougueiro. That was Wilkerson, Esse era o Davi Wilkerson, a skinny man. magrinho. But inside of that skinny man, Mas dentro daquele homem magro e simples, there was a mighty God that made him strong. havia um Deus muito poderoso que deu força a ele. Y el Dios de él, and the God of David Wilkerson, O Deus do Davi Wilkerson he was ready to perform miracles. estava pronto para operar milagres. And I went after him, E eu comecei a perseguir ele. and I hit him hard on his face. Eu bati ele no rosto. I brought his glasses in so many dozens Eu of pieces. quebrei os óculos dele. There was blood from his eye, nose, and mouth. O rosto começou a sangrentar. And I kicked him, and I kicked him. E eu chutei nele diversas vezes. And I spit at his face. Cuspi no rosto dele.
And I hit in this man without stopping. E eu bati nele por alguns minutos sem parar. And I grabbed him by his hair. E eu agarrei no cabelo dele And I began to pound his head against the wall. e comecei a bater a cabeça dele contra a parede. Wilkerson was ready to go. Ele queria sair. And then with a painful cracking voice, E com sua voz quebrada ele disse, he called my name. ele disse, He knew who I was. ele sabia quem eu era, He had read in the paper. porque ele tinha lido nos jornais sobre The mim. police told him. E a polícia disse para ele, He said, Nicky, e ele disse, Nicky, I'm scared. estou com medo. I'm just a country preacher Eu apenas sou um pregador simples do interior, that God sent me here mas Deus me enviou aqui to give you a message from heaven. para transmitir uma mensagem para você dos céus. I came here, Nicky, Eu venho aqui, Nicky, to tell you that Jesus loves you. para dizer que Jesus ama você. I back up from Wilkerson. Eu me afastei dele, I was confused. estava confuso, Yet full of the devil, but confused. cheio do diabo, mas confuso. And I started stepping back a little bit. E me afastei mais. And I told him, what? Eu disse, o quê? What are you saying? Que foi que você disse? Wilkerson received courage and he became bold. E ele recebeu coragem do Senhor naquele momento. He changed like this. Ele mudou instantaneamente. And this man just challenged me. E esse homem me desafiou And he told me, e me disse, this is happening in my very eyes. isso aconteceu diante dos meus olhos. Go ahead. Ele disse, Finish. vai em frente, acaba comigo, Kill me. me mata. Is this going to make you feel good in front of these people? Se você vai, isso vai satisfazer você diante dessa multidão? These people are afraid of you. Esse povo tem medo de você, But God is not afraid of you. mas Deus não tem medo de você. You can go ahead and you can kill me, Nicky. Você pode me matar And you literally can cut me in 1,000 pieces. e você pode cortar meu corpo em 1000 pedaços And you can throw those 1,000 pieces on the streets. e pode jogar aqueles pedaços na rua. But remember, Nicky, Mas lembra disso, Nicky, and don't forget this. e não esqueça disso. Every little piece gonna cry now that Jesus loves you. Cada pedacinho vai gritar para você, Nicky, Jesus te ama. And He's gonna hunt you every place you go. E ele saiu de lá. He's gonna be there for you every place that you Mas go. ele disse, Jesus vai te perseguir. You're lonely, Nicky. Você conhece, You você don't sabe, know love. Nicky. You need love. Você precisa de amor, Nicky. I thought you go to hell. E eu disse, você vai para o inferno. And I took my girlfriend and said, don't listen to that crazy maniac. E eu peguei no braço da minha namorada e disse, não escuta esse maníaco. And I walk away. E saí de lá. But let me tell you something about the Holy Spirit. Mas eu quero dizer alguma coisa sobre o Espírito Santo. The ministry of the Holy Spirit A obra do Espírito Santo is for real. é verdadeiro. It's here to convict us for our sin. O Espírito Santo veio nos convencer dos nossos pecados. And for 2 weeks, E por 2 semanas I was hunting eu fui perseguido by the Holy pelo Spirit, Espírito Santo. by the voice A voz dele of that skinny preacher. e a voz daquele pregador For magro. 2 weeks, Por 2 semanas. every morning, every afternoon, every night. Cada dia de manhã e à noite. Jesus love you, Jesus love you, Jesus love you, Jesus Eu love you. ouvi, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Every place that I went, Todos os lugares onde eu ia. in the park, No in the parque, train, in the bus, ou no trem, ou no ônibus. in my room, No meu quarto. in my own train and bus that we used to take. E até no trem, no ônibus que pertencia à nossa quadrilha. Everything is Jesus love you, Jesus love you, Jesus Cada love you, momento eu Jesus ouvi love aquela you. voz, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. And here I see in the face of this man, E eu via o rosto daquele pregador, Wilkerson, standing there, eu, breathing. eu vi Wilkerson diante de mim, sangrando. You can kill me.
e dizendo: você pode me You can matar, cut me. você pode me cortar, You can throw me on the street. você pode me jogar na rua, But those pieces mas aqueles pedacinhos gonna tell you vão gritar: Jesus love you. Jesus te ama. I say no, Eu disse: não, no. não, There's no love. não existe There's o no amor, God. não existe Deus, There's no Jesus Christ. Jesus não existe. 2 weeks later, 2 semanas depois, I went to heal this guy. eu fui ouvir Davi Wilkerson You know who pregar. took me? Sabe quem me levou? My friend Israel, O meu amigo Israel, the one who preaching now. que é pregador hoje. And I went to this place. Eu fui para aquele auditório. I didn't want to go by myself. Eu não queria ir sozinho. He told me, Nicky, let's go and see a lot of girls, because he said he tried to lie to me. He told me there's a lot of girls in this place. O Israel mentiu para me levar lá. Ele disse: vai estar muitas moças lá. I said, Israel, we have a lot of girls here. And Eu disse: Israel, temos muitas moças na we don't need to go quadrilha. to looking for girls. Não precisamos sair procurando moças. You're lying. Você está mentindo. You're lying to me. Você está mentindo para mim. Then he laughed. Então ele riu. He said, yes, Sim, I want you to come with me to see the preacher. eu quero que você vá comigo para ouvir aquele pregador. That one that you beat up. Aquele que você bateu. I said, no. Eu disse: não, de jeito nenhum. I don't want to see that guy. Eu não quero ver ele. Then Israel looked at me. E Israel olhou para mim. And he was serious. Estava sério. You're a chicken. Ele disse: você é covarde. You're afraid of the preacher. Você tem medo daquele pregador. I can't believe this. Eu disse: eu não acredito You nisso. never have been afraid of nobody. Nick, ele disse: você nunca tinha medo de Are ninguém. you afraid of that skinny preacher? Você tem medo daquele pregador magro? I say, all right, Eu disse: tudo bem, all right. tudo bem. I'm going to go Eu vou tomorrow. amanhã. And I keep my word. E eu cumpri a palavra. The next day, No dia seguinte, 7 o'clock in the evening, às 19 horas, I took my little gun, my 32 revolver. eu peguei o meu revólver I 32 tried to load it with bullets. e carreguei ele. I took a handful of bullets and I put it in my pocket. Peguei mais balas e coloquei na bolsa, I put no the bolso. gun in the back of my, in the back. E coloquei o revólver no outro bolso. Came down, Desci, went around. fui lá, saí. I picked up 75 guys Escolhi 70 rapazes da to nossa go quadrilha with me para ir comigo, for protection. para me proteger, To listen to a skinny preacher. para ouvir um pregador magro. And we took E levamos conosco all the weapons that we had. todas as nossas armas. We walking in the